Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje é sobre a importância da solitude. Importante primeiro de tudo a gente definir o que é solitude e a diferença entre solitude e solidão. Na verdade, a solidão é um processo de você estar só, porém estar bem incomodado com essa situação, você se sentir distanciado das pessoas, sentir necessidade de outras pessoas, né? De repente estar buscando alguma coisa, mas estar ali impedido dessa conexão. Então você se sente sozinho, muitas vezes essa sensação é sentida também como abandono e tudo mais, e é uma emoção que ela é por si uma emoção mais densa, muitas vezes um pouco mais negativa. Eu não gosto de polarizar muito a questão, mas é uma questão de densidade, ela realmente é uma coisa que te puxa para baixo, te puxa para sentimentos que de repente não são tão positivos. Do outro lado, a gente tem a questão da solitude, que já é bem diferente. É também um estar só, mas um estar só dentro de uma outra percepção e de um outro movimento, entendendo a importância de se conectar, desenvolvendo um processo de autorreconexão, de estar bem consigo, de estar consigo podendo fazer coisas que você gosta, coisas que movimentam a sua alma, seja pintando, escrevendo, lendo ou não fazendo nada, mas se sentindo dentro de uma plenitude, dentro de um movimento assim, eu estou bem estando só. Eu estou bem comigo porque eu me basto, porque eu me conheço, porque eu sei o que me faz bem, porque é uma escolha. Então, tudo isso vem acompanhado com essa questão da solitude. Depois de 10 anos casada, eu tenho feito essa experiência nos últimos tempos e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque muitas vezes a gente vai se conectando com diversas redes, família, filhos, trabalho, companheiros ou companheiras, amigos, então a gente vai criando uma rede de relacionamento que é muito importante, é muito saudável, faz parte da vida, né? Então se conectar com pessoas, desenvolver todos esses movimentos, essas conexões, isso é muito importante. Isso faz muita diferença também, inclusive a qualidade dessas conexões vai fazer uma diferença na nossa vida. É importante olhar para essa qualidade e não só para a quantidade. Eu tenho uma impressão de que quando a gente é mais jovem, a gente tem ali, principalmente na adolescência, aquele ímpeto, né, de encontrar nossa tribo, de encontrar pessoas que são parecidas com a gente, que pensam coisas parecidas, que gostam de coisas parecidas. Mas depois, conforme você vai amadurecendo na vida, você vai entendendo que você não pode se construir só a partir do outro. Num primeiro momento a gente se constrói a partir do outro, mas depois é preciso que a gente faça o movimento de se construir a partir de si mesmo, das suas escolhas, do processo de desconstrução de fatores e informações externas. Então a gente vai vendo que num primeiro momento a gente recebe muita informação, mas depois a gente precisa ir soltando essas informações e desconstruindo aquilo que não é nosso, aquilo que não tem a ver com o que a gente sente, aquilo que não faz sentido pra gente, pro nosso corpo e pra nossa história. Então tudo isso vai fazer um movimento mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então a solitude, ela permite esse processo. E as pessoas às vezes têm muito medo dessa coisa de ficar sozinha, ou de dormir sozinha, ou de estar numa situação e tendo que resolver as coisas sozinha. E eu tenho feito depois, como eu falei, de 10 anos casada, nunca morei sozinha. Então vim da casa dos meus pais para um casamento. Por muito tempo estive em relações, né, de relacionamentos longos. Então eu sempre fui uma pessoa muito conectada com outras pessoas. E agora eu tenho feito uma experiência de me distanciar um pouco desse movimento, de buscar essa questão de estar sozinha, de poder ver quem eu sou quando eu estou sozinha, como eu acordo, como eu durmo, o que eu escolho fazer, o que eu escolho ler, sem ter que me preocupar um pouco com essa pressão, porque parece que não, mas a gente acaba tendo uma pressão, seja de quem a gente se relaciona, com quem a gente convive, seja dos filhos, seja no trabalho, uma pressão de ser, de existir, de pensar, de tomar decisões em conjunto com outras pessoas, porque a gente está dentro de um relacionamento que é coletivo. E quando a gente pode fazer, eu falo que é como se fosse um processo de desopilar. Eu tô sentindo isso assim como um grande marco na minha jornada, que é me reconhecer capaz de estar sozinha, capaz de me alimentar, capaz de me cuidar, capaz de me virar e também dentro experimentando uma certa liberdade no sentido de poder fazer escolhas a partir apenas do meu desejo e da minha vontade, não tão motivada pelas escolhas coletivas. Esse movimento hoje cada vez é mais raro,
porque dentro da família ou dentro das nossas situações de rotina, a gente acaba tendo muita dificuldade de encontrar esse movimento de estar sozinha, ou de estar sozinha por um longo período de tempo. Um longo período, nem tô colocando assim, um período muito extenso, mas no sentido assim, um dia inteiro, ou uma semana inteira, ou 15 dias que a gente possa fazer esse movimento. Então é muito difícil, mesmo quando a gente está em situação de férias, a gente acaba sempre privilegiando essa questão de estar em férias com a família, com amigos, com outras pessoas, o que, como eu disse, também é saudável, mas existe uma situação que é importante da gente tentar buscar em algum momento da nossa vida, seja pelo tempo que for possível, fazer esse movimento de distanciamento. Porque esse distanciamento do outro vai permitir com que a gente faça um reconhecimento de si mesmo. Que a gente olhe para dentro, que a gente olhe e encare esse silêncio, encare estar só consigo mesmo e com seus pensamentos, sem ninguém para distrair, sem ninguém para você chamar, sem ninguém para conversar. Isso é muito interessante porque às vezes leva a gente a escrever mais, a de repente voltar a ler aqueles poemas que a gente gostava, ou até determinar projetos antigos que a gente estava ali deixando meio que escondidos, presos na rotina, aquilo volta com força e com potência para ser finalizado. Então assim, N coisas podem acontecer nesses processos, ou nada pode acontecer também e tá tudo bem. Mas eu achei importante falar sobre isso, sobre essa experiência que eu tô tendo, que pra mim tá sendo muito potente, tá sendo um movimento de redescoberta, de, assim, muita força. O que eu mais tenho encontrado, assim, é força pra estar sozinha, é força pra encarar os meus pensamentos, força pra encarar os meus choros. Junto com isso eu tenho feito mantra de limpeza de memórias antigas, então principalmente conectadas com relacionamentos, então veio muito a calhar. Eu falo que o universo é uma sincronia perfeita, perfeita e maravilhosa, que traz pra gente tudo no momento certo. Então eu tô conseguindo me reconectar, voltar pra minha questão da mandala lunar, que eu tenho preenchido, depois me distanciei, agora consegui voltar. Então realmente assim, é conseguir se organizar de outras formas, num outro ritmo, que profissionalmente me permite isso, ainda bem. Eu sei que não é a realidade de muitas das pessoas, mas trazer essa questão de que a gente precisa voltar, e mesmo que a gente não consiga fazer esse movimento, talvez ainda dentro do processo que a gente está, às vezes o trabalho não permite, a família não permite, às vezes as crianças ainda são pequenas, para que você possa se distanciar delas, fisicamente inclusive, mas que se não for possível a gente fazer isso, que a gente valorize a questão da solitude, pelo menos dentro desse processo meditativo, de estar sempre consciente e se perguntando, se questionando, não deixando escapar se o que você está decidindo também é o que você quer, se o sim que você diz realmente é sim, se você está dizendo o não que você precisa dizer, se você não está se negligenciando enquanto mulher, não está negligenciando as suas emoções, colocando outras pessoas como mais importantes na sua frente. Então, a minha dica de hoje vai não só para sugerir esse movimento, né, de distanciamento e reconhecimento, mas também para que a gente, na impossibilidade de fazer isso de uma forma física, realmente se deslocando, né, e se distanciando fisicamente, se isso não for possível, que a gente possa olhar com cuidado as nossas decisões, o que a gente faz pelo outro, o que a gente faz pela gente mesma, o que a gente deixa de fazer por a gente mesma, né? Então não deixar que isso bloqueie e distancie você de você mesma. Então é saber que por mais que a gente seja mãe, ou seja esposa, ou seja uma trabalhadora, seja quais forem os papéis, ou seja filha, seja quais forem essas multiplicidades de papéis que a gente assume, existe um papel que é aquilo que a gente é. E dentro daquilo que a gente é, entender o que movimenta a nossa alma, o que dialoga com o nosso espiritual, o que dialoga com a nossa energia, aquilo que nos faz bem. E trazer esses elementos que nos fazem bem, que fazem a gente se sentir acolhida, que faz a gente se sentir em casa com o nosso próprio corpo, trazer ele com mais frequência para a nossa vida. Eu acho que essa é a grande lição que eu tenho aprendido e que eu quero compartilhar hoje com vocês. Então, hoje foi o Ancestralidade Sagrada sobre a importância da solitude e a gente volta a se falar num próximo vídeo.